Eu disse, ó, eu não venho com essa, veja bem. Dizem que eu sou um robozinho, né, de ouro. Na verdade, não sei se faz muito sentido essa comparação. Me chamam de alguma coisa de ouro, de prata, mas na verdade o ouro é um metal que na verdade não tem tanta resistência, né? Então talvez eu não seja tão dourado assim, né? Se você for fazer uma comparação com mandamentos obedecidos, mas independente, né? Como é que eu sou um robozinho dessas pessoas? Veja bem, eu tenho que ser julgado por aquilo que eu disse, e não por aquilo que vocês agora presumem que talvez eu tenha dito. E diz que eu sou um robô dessas pessoas. Mas como eu sou um robô dessas pessoas, você veja bem, se eu fui falar de uma coisa que eu considerei a possibilidade antes, né, de eu ser responsável, inclusive, pela questão de falar dos mandamentos. Como eu sou um robozinho de vocês, se, como é que eu estou obedecendo vocês, se eu considerei essa possibilidade antes, devido ao fato de ter lido ela na Bíblia. Em algum momento em que fui interpelado, havia falado antes que eu poderia falar dos mandamentos. E o último ataque que mais me afetou foi depois disso. Eu já havia falado isso antes. Mas independente, eles podem dizer assim, ah não, mas você está eventualmente é um robozinho porque você eventualmente falou que o sacrifício de Cristo poderia ser válido. Porque pode, se a pessoa eventualmente sofre obedecendo a doutrina de Cristo, ou mesmo até pelo próprio sacrifício em si, que pode deixar ali a pessoa um pouco triste. Então você sofre porque eventualmente Cristo de alguma forma sacrifica, e a própria situação em si é desagradável e tal, porque decidem matar Cristo e tudo, né? Com a intenção de homicídio. Então, se você sofre por isso, em outras coisas na sua vida você não vai sofrer. Se você sofre obedecendo o Novo Testamento, sofre sendo manso, sofre sendo, vamos dizer, parcimonioso, sofre buscando a paz, sofre buscando a alegria, sofre buscando o amor, enfim, qualquer coisa. Sofre sendo longânimo, né? Se você sofre com tudo isso, em outras coisas da sua vida você não vai sofrer. Então eu sou obrigado a falar isso. Que há uma plausibilidade de efeitos em relação àquilo que é a doutrina cristã. E foi exatamente o que eu falei. Isso num primeiro momento. Num segundo momento, o que eu disse, se você obedecer aos mandamentos de Deus, é a questão de você, eventualmente, não precisar de sacrifício. Mas nem a questão de. Até o contrário, inclusive. Né? Interessante, porque eles dizem assim, não, porque daí você se sacrifica. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Porque, na verdade, se você obedece os mandamentos, não há sacrifício. Não há necessidade de sacrifício, a bem da verdade. Então, veja bem, quando nós dizemos, quando eu digo, que eventualmente fala dos mandamentos. Ah, não, porque está obedecendo uma pessoa? Não, porque eu já tinha considerado essa possibilidade. Né? Seja em relação a falar dos mandamentos, eu não estava obedecendo vocês porque eu reconhecia a possibilidade. Seja se eventualmente estão dizendo que eu estou obedecendo outras pessoas por, no caso, repetir o Novo Testamento, não, mas eu falei. Você pode obedecer o Novo Testamento, isso pode ter um resultado até positivo na sua vida, mas a obediência aos mandamentos de Deus pode fazer com que você sofra menos justamente pela obediência. Aí você não precisaria sofrer. Então você sofre menos se você buscar, vamos dizer, buscar obedecer os mandamentos, ou mesmo buscar os próprios mandamentos. Né? Então, e aí não há necessidade de sacrifício. Né? Você não precisa eventualmente do sacrifício de Cristo, porque você pode obedecer a Deus diretamente. Né? Então você não precisa eventualmente sofrer, não há, no caso, vamos dizer, uma troca entre as. Eu sofro com alguma coisa para não sofrer com outra. Né? A princípio, na obediência aos mandamentos, funcionaria de maneira diferente. Então, a princípio, sofreria menos. Porque enquanto em uma doutrina você eventualmente sofre ali, obedecendo alguma coisa, para não sofrer em outras coisas, na doutrina dos mandamentos você não sofre porque você está obedecendo diretamente a Deus. Foi isso que eu falei. Eu tenho que ser julgado, tenho que ser avaliado por aquilo que eu falei, e não pelo que os outros acham que eu falei. Pelo que os outros pensam que eu falei. Ah, mas eles pediram para falar dos mandamentos. Então, dizendo, como se, tipo, não precisava. Não, mas então, havia outros versos dizendo que precisava, antes, inclusive. Né? Mas não estou me baseando, na verdade, nem nesses versos. Eu estou baseando em uma resposta que eu havia dado em uma determinada situação. Olha, se realmente eu não tivesse atacado, não haveria. Não, se eu não sou atacado, realmente há a minha. Ou pode haver a minha responsabilidade dessa situação. Ah, eu estou obedecendo os outros. Não, é porque é verdade.
É porque é verdade. É verdade. Ah, não, mas aí a pessoa foi atacada. Então, não, eu não fui atacado no ministério. Eu não fui atacado no ministério. Então, quer dizer, não, mas eu estou obedecendo. Não, não estou. Impediu minha fonte de vida? Injustamente sim. Mas não deveria ter sido feito desse jeito. Inclusive, com uma coisa que eu havia, no caso, reconhecido a possibilidade previamente. E é isso aí, descaracterizando. Não sou robô de ninguém, não. Ah, não, desses fundamentos estamos aqui controlando. Na verdade, não. Né? Porque eu mesmo reconheci previamente essa plausibilidade, descaracterizando o argumento de robô. Então, valeu.